Como é que tá o som aí, Lu? Tá jóia? A Raquel chegou também, bom dia. Nossa sala de escola dominical hoje vai encher, hein? O Mirão chegou com flores pra nós. Vai filmar, Miro? Tá sentado na frente aí do primeiro banco pra filmar? Legal. Nossa sala de escola dominical tá sendo montada. A gente vai ter muita visita. Eu, Silene, lá de Resplendor. Raquel, dá um abraço à sua moça aí. Já são 10 horas. Bom, vamos estar começando nossa escola dominical, mas primeiro eu queria ler um texto da palavra de Deus com vocês. Não vou explicar, né, mas vou ler. Diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com eles os apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. A Páscoa foi uma festa celebrada pelo Senhor Jesus. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a Páscoa. À noite a gente vai voltar ao tema Páscoa e Ceia. Então hoje pela manhã quem vai estar lecionando vai ser a professora Marília. Ela vai ter uma palavra para nós, nos ensinar bastante sobre Páscoa, nos preparar, né, para a gente estar aprendendo sobre o assunto e à noite retornando no assunto, tá bom? A escolha da Marília é por algumas boas razões. A primeira boa razão é que os primeiros a proclamar que Jesus ressuscitou foi uma mulher, e a gente está no domingo de ressurreição. Nada mais justo do que numa escola dominical uma mulher falar para nós sobre a Páscoa e apresentar para nós o que as mulheres lá do passado que serviram ao Senhor falaram. Ó, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e Jesus é aquilo que ele tinha dito que ele era mesmo, né? Então o Senhor usou as mulheres para falar. Então nessa escola dominical a Marília vai estar falando. Primeira razão é essa. Segunda razão, né, que ela é uma das nossas professoras lá, e eu vou estar focado mais no culto de logo mais à noite, na pregação da palavra, tá bom? Então eu queria deixar essas razões e dizer que eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar através da fala dela. Vou estar orando por ela, vou estar ali do lado anotando pedidos de oração. Mas eu queria que você tivesse focado, né, no estudo, tá bom? Vai fazendo perguntas se você tiver, vai relacionando aí o que você está aprendendo e comentando aí. E lá pro finalzinho já põe seu pedido de oração para a gente estar orando por cada um dos pedidos. Deus, agora eu coloco a vida da Marília diante do teu altar. Peço ao Senhor que o Senhor a use para falar ao nosso coração. Abençoe, ó Deus, a Marília, nossa professora dessa manhã de escola dominical. Em nome de Jesus, amém. Boa aula, Deus nos abençoe, amém? Bom dia, irmãos. Desejo que vocês estejam em casa gozando da paz do Senhor, porque só Ele que pode nos conceder a paz em meio a tempos de turbulência. Falar um pouquinho de Páscoa é uma responsabilidade muito grande, e o Walter ainda aumentou um pouquinho a mais essa responsabilidade. Mas eu creio que Deus tem uma reflexão para nós nessa manhã, e eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e nós estudarmos um pouquinho. É lógico que não dá para se falar tudo em 50 minutos sobre Páscoa, mas nós estudarmos um pouquinho sobre esse evento tão importante para os cristãos do mundo inteiro. Para introduzir, é interessante acerca do evento Páscoa que ele é a culminância de vários episódios que foram acontecendo para levar a libertação do povo de Deus. Então nós temos aí 9 pragas antes da 10ª praga. Sabemos, vamos lembrar aqui, né, retomar a nossa memória, que o povo de Israel ficou em cativeiro no Egito por 430 anos. Trabalhavam como escravos nas construções, fazendo tijolos, e 4 séculos e 30 anos eles ficaram lá, né, escravizados por aquela nação poderosa, né, da época. E eles clamaram ao Senhor e pediram libertação
o Senhor ouviu o clamor do seu povo, lembrou da aliança, da fidelidade dele para com o povo e levantou um libertador, e esse libertador foi Moisés. Todos nós sabemos do episódio sobrenatural ao qual Moisés foi livrado da morte, quando o faraó mandou matar, né, as crianças, né, que nasciam, porque temia que o povo hebreu estava ficando muito numeroso, e ele temia esse aumento populacional do povo hebreu. E uma forma de resolver isso foi mandar, né, as parteiras matarem as crianças no momento do parto. E Moisés teve sua vida preservada de forma sobrenatural, porque Deus estava no controle da história, como está hoje também no controle da história. E aí Moisés, então, ele é chamado na sarça para ser o libertador do seu povo, tirar o seu povo dessa escravidão. E nessa missão de libertar o povo e tirá-lo da escravidão, dos 430 anos, Moisés ele vai conversar, dialogar, negociar essa libertação com o faraó. Então, em toda negociação, Deus falava para ele, diga a faraó para deixar o meu povo ir para me prestar culto. E o faraó se endurecia o coração e não deixava o povo sair e não libertava o povo. E aí Deus então fazia sinais para mostrar que ele tinha mais poder que todos os falsos deuses do Egito e que ele tinha mais poder também que o próprio faraó. Mas faraó continuava de coração endurecido. Nesses sinais foram feitas as 10 pragas, né? A primeira praga foi transformar as águas do Nilo em sangue. A segunda foi a praga das rãs. A terceira, o piolho. Quarto, moscas. A quinta, as pestes nos animais. Sexta, úlceras. Sétima, chuvas de pedras. Oitava, gafanhotos. A nona praga foi a instituição das trevas. E a 10ª praga, a morte de todo primogênito. E isso está registrado, a 10ª praga, no capítulo 11 de Êxodo. Nós vamos ler, para a nossa reflexão, alguns textos do capítulo 12 de Êxodo. Então, no capítulo 11, Deus institui a 10ª praga e é nesse evento que o povo é liberto e que se institui a celebração da Páscoa, e que a Páscoa passa a ser uma data do calendário judaico. E eles deveriam, em todos os anos, celebrar a Páscoa na nação de Israel. Capítulo 12, melhor dizendo, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquele dia comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor.
Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então nós vemos aqui que esse evento Páscoa não só liberta o povo, mas é instituído, né, no calendário judaico na nação de Israel. E aí nós sabemos o que vem depois desse pronunciamento de Deus através de Moisés ao povo. Nós sabemos que realmente o anjo do Senhor visita a terra do Egito. Nós sabemos que todos os primogênitos do Egito que não tinha a marca do sangue nas casas, ele morre, esses lares eles são acometidos com a morte. Há grande mortandade no Egito, exceto no povo de Deus, que é salvo e liberto pela marca do sangue do Cordeiro, que já representava a libertação de Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus Cristo. E o povo então é liberto. A nação do Egito ela acelera a saída do povo de Israel da terra do Egito, porque temiam a situação de morte. E nós sabemos aí que eles peregrinam até chegar à nação, à terra de Canaã. Bom, mas o que o evento Páscoa tem para ensinar para nós cristãos hoje? E o que o evento Páscoa tinha a ensinar àquele povo hebreu, ao povo de Deus? Primeiramente, o evento Páscoa estava reafirmando no povo hebreu a graça de Deus para com seu povo. Se nós observarmos bem, nós vamos verificar que a 10ª praga ela trazia morte para todo o primogênito. Então ela trouxe muito sofrimento ao povo egípcio. Ela trouxe um juízo de Deus àquela nação ímpia, né? Ela trouxe uma mostra de forma concreta que a impiedade, o pecado, ele gera morte. E Deus estava falando para aquela nação iníqua que o salário do pecado é a morte. E é interessante que o povo de Israel ele foi isento de pagar os pecados com a morte, porque tinha um cordeiro que pagaria por eles o pecado deles. E esse cordeiro que eles imolaram em suas casas já representava o cordeiro Jesus Cristo, que João vai se referir nos evangelhos, que Jesus era o cordeiro pascual, que tira o pecado do mundo. E se ele tira o pecado, ele tira também o salário do pecado, que é a morte, porque ele morre em nosso lugar e ressurge ao 3º dia. Então o evento Páscoa estava mostrando para essa nação que ficou 430 anos dentro do Egito, que Deus continua sendo Deus de graça e de misericórdia. Isso é muito maravilhoso. Se nós pegarmos Romanos, 6, 23, vou abrir aqui para lermos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o evento Páscoa estava dizendo para aquela nação que se distanciou de Deus, ficou escravizada por 430 anos no Egito, de que Deus era um Deus de graça e misericórdia para com aqueles que ele firma aliança. E que Deus estava ali dando misericórdia para a vida deles, salvando eles da consequência do pecado, que é a morte. Cada casa que tinha a marca e o sangue do cordeiro borrifado nos seus portais não experimentou a morte. O que isso tem para as nossas vidas? Todas as nossas vidas marcadas pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário jamais experimentará a morte eterna. Então Páscoa diz para nós o quê? Que Deus é um Deus de graça e de misericórdia, que perdoa a iniquidade do seu povo através do sacrifício de Jesus.
e que jamais experimentamos a morte. Nesse período de calamidade, de pandemia, é muito comum a gente ver algumas pessoas com medo, com pavor da morte, porque sabemos que estamos enfrentando um vírus de alta letalidade e que tem matado milhares de pessoas no mundo. Mas não que nós somos displicentes e devemos não tomar os cuidados necessários para não pegarmos esse vírus. Devemos tomar todos os cuidados necessários para não pegarmos esses vírus e não transmitir para as outras pessoas. Mas a nossa relação com a morte é diferente daqueles que não conhecem ao Senhor. Porque nós sabemos que a morte para nós ela é apenas uma passagem. Porque o Deus de graça e de misericórdia já nos deu vida eterna através do sacrifício de Cristo Jesus. Deus estava falando para o seu povo naquela época, dizendo para eles: eu sou um Deus de graça e de misericórdia e vocês não experimentarão o salário do pecado, que é a morte. Jesus Cristo, ele é a garantia da vida eterna. Também o evento Páscoa, ele resgata a identidade do povo hebreu. É interessante que eles ficaram 430 anos no Egito. E o povo estava ficando aculturado. Então 4 séculos, mais de 4 séculos numa outra nação, numa nação com outros costumes, ao ponto de o povo ter ficado muito tempo em silêncio sem clamar por libertação. Somente quando aumentou o castigo imposto por Faraó, o sofrimento, eles lembraram de Deus e começaram a buscar ao Senhor e pedindo libertação. Mas eles estavam aculturados a toda aquela cultura egípcia, uma cultura pagã. E agora era necessário o povo de Israel saber que eles eram realmente um povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo feito por Deus com um propósito. Deus tinha propósito ao criar a nação de Israel a partir da aliança que fez com Abraão em Gênesis 12. Deus tinha um propósito ao fazer de um único homem uma aliança e abençoar a descendência desse homem, fazer com que essa descendência se tornasse numerosa como a areia do mar, como a própria Bíblia explicita. Então, nós vemos que Deus, no evento Páscoa, ele vai resgatar a identidade do seu povo. É interessante que no capítulo 2, o povo hebreu, ele é chamado por Deus de congregação. No início do capítulo 12, versículo 1 e 2, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ainda o versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo. Então, a primeira parte do versículo 3, Deus está orientando Moisés a se direcionar ao povo hebreu e chama eles de congregação de Israel. A intenção de Deus ao formar uma nação a partir da aliança que ele fez com Abraão é de fazer uma nação de adoradores. É interessante que a identidade de uma congregação o que caracteriza uma congregação é o serviço, o louvor, a adoração e a comunhão. E o evento Páscoa, ele traz isso. Se vocês observarem, quando Deus manda preparar o cordeiro nos lares, há um serviço litúrgico estabelecido aí. Há regras. O cordeiro tem que ser macho, tem que ser sem defeito. Não pode ser cozido, tem que ser assado. Tem tempo de preparo, tem tempo para comer. Então, essa forma do povo se parar dos seus outros afazeres e seguir essa ordenança do Senhor, de preparar o cordeiro, de fazer conforme o mandamento do Senhor, estava colocando eles para fazer um serviço determinado pelo Senhor. Então, uma congregação, o que constitui uma congregação é o serviço. Nós somos o povo que serve ao Senhor. E Deus estava resgatando a identidade no povo hebreu de congregação. E os chama pela primeira vez de congregação.
e manda eles fazerem um serviço litúrgico, era preparar o cordeiro, era preparar a Páscoa. É interessante também que esse evento Páscoa, ele passa a ser instituído no calendário e ele tem que ser contado de geração em geração. Tanto que chegou até nós. Nós sabemos dessa história, porque o evento ele foi contado. E contado mostrando os grandes feitos do Senhor. O nome do Senhor é louvado, é glorificado nessa história que passa a ser contado, nessa narrativa que foi introduzida no repertório da nação de Israel. E é interessante que louvor é isso, é você falar dos feitos do Senhor. Então Moisés, ele chama essa congregação para servir ao Senhor e para louvar ao Senhor. Louvar não é só cantar cânticos, louvar é você atribuir a toda a glória devida ao nome de Deus. E por gerações e gerações, até os nossos dias, a Páscoa vem sido uma Páscoa de louvor, porque conta a história de um Deus que agiu com misericórdia sobre o seu povo, com graça sobre o seu povo, com salvação sobre o seu povo, com poder e com glória. Então essa é uma característica, né, que atribui identidade àqueles que são do Senhor. E a adoração. Aquelas famílias, elas pararam para adorar ao Senhor, para se reunirem e adorar ao Senhor. Todos os episódios anteriores, Moisés pedia a Faraó para que o povo pudesse sair e prestar culto ao Senhor e adorar ao Senhor, e Faraó não deixava. E aí, nesse evento Páscoa, o povo de Israel, dentro da própria nação ímpia, da própria nação que não reconhecia o Senhor, para em cada casa para adorar o Senhor, para adorar em família, para adorar entre vizinhos. Então, o que institui, o que caracteriza um povo como um povo de propriedade de Deus? Nada pode deter a adoração ao Senhor. Não existe dificuldades, tristezas que impedem a adoração do povo de Deus. Nós sabemos, por exemplo, que o Novo Testamento nos conta de Paulo e Silas louvando e adorando na prisão. Nós sabemos de Estevão que diante a morte ele adorou o Senhor, ele vislumbrava, né, Deus o chamando. Então nada, nem os perigos contra a vida do cristão tira a adoração dele ao Senhor. E aqui no meio, né, daquele momento de tensão, lá na terra do Egito, ainda escravos lá, o Senhor os conclama a adorar, porque eles eram a congregação do Senhor. Deus, ele requer, irmãos, serviço, louvor e adoração daqueles que são dele. E a comunhão. Por quê? Porque eles não iam fazer isso isolados, eles não iam fazer isso de forma individualista, mas eles iam partilhar. É maravilhoso a ordem que Moisés dá para eles e dizer: vocês vão contar o cordeiro, quantas pessoas tem para comer, e vocês vão convidar a casa ao lado. Se a tua família for pequena, você vai convidar a outra família para celebrar e ceiar com vocês e comer o cordeiro com vocês. E assim eles fazem. Deus quer que o seu povo viva em comunhão. Não podemos viver a vida cristã individualista e isolada. Somos o povo agregado. Nós somos a família de Deus. A congregação de Israel, ela era uma família grande, numerosa, composta por famílias. E o evento Páscoa estava fazendo isso, fortalecendo esses laços e mostrando que eles eram o quê? Família de Deus. Se nós formos buscar as informações nos textos passados, nós vamos ver que Deus chamou Abraão. De Abraão fez uma numerosa nação. E essa nação foi constituída a partir dos filhos de Abraão. E dos filhos de Abraão. Então tudo começou com um homem e formou através da aliança com esse homem uma família grande. E Deus está resgatando toda essa identidade do seu povo.
430 anos, eu acredito que eles deveriam ter perdido muito essa característica do propósito de existência de Deus para a vida deles enquanto povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus. E Deus, com o evento Páscoa, está chamando eles para o serviço, para o louvor, para a adoração e para a comunhão. Hoje nós também refletimos a Páscoa. Fazemos parte dessa família. Somos a extensão dessa família de adoradores, dessa família que foi criada com Abraão há tantos anos atrás. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão para sair da sua parentela e fazer dele uma grande nação. Nós somos a extensão dessa família de Deus, desse povo de propriedade exclusiva de Deus, desse povo criado, formado e sustentado por Deus. E o Senhor também nos chama para sermos uma congregação de serviço, uma congregação que serve, uma congregação que louva, uma congregação que adora e uma congregação que mantém comunhão. É interessante também que o evento Páscoa, ele também vai introduzir o caráter missionário na congregação. É engraçado a gente falar sobre isso no Velho Testamento, mas aqui Deus já estava instituindo a sua igreja, dando todas as características da sua igreja. E a igreja tem que ser uma igreja missionária. Jesus, ele reafirma isso quando ele chama os seus discípulos e antes de subir aos céus, ele institui o ID. Ele coloca os seus discípulos para dar continuidade. Mas se nós observarmos nos textos do capítulo 12, aqui Deus já chama essa congregação para ter um caráter missionário. Quero ler alguns textos aqui para nossa reflexão nesse ponto. Capítulo 12, versículo 41 ao 44, diz assim: Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. É interessante que Deus está chamando o seu povo e fala: olha, o estrangeiro que não tem essa identidade, essa característica de adorador, de que serve, de que louva, de que tem comunhão, que não é marcado pela circuncisão, ele não vai comer dessa Páscoa, porque ele não tem parte nessa Páscoa. Porém, o escravo pode. O escravo que tem essa marca, o escravo que aceitou a circuncisão, o escravo que aceitou entrar nessa grande congregação, fazer parte dessa família de Deus, ele pode participar. Isso é o caráter missionário do povo de Israel ao sair do Egito. Porque quando eles saíram do Egito, eles levaram outras pessoas que não eram hebreias junto com eles. Ainda o versículo 48 ao 49 diz assim: a mesma lei haja para o natural. Porém, um outro porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Outro porém do Senhor. Outra abertura para a missão da igreja, para ela proclamar a Páscoa e todo o seu significado e levar essas boas novas do Velho Testamento, que é de uma boa nova de libertação, de salvação, de vida eterna, para aqueles que não pertenciam a esse povo, mas que viviam entre eles, que porventura ficassem hospedados em suas casas, que porventura se relacionassem com eles de alguma forma. Outro porém, outra abertura, outra possibilidade. Vou repetir o texto porque eu acho muito bonito esse versículo. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará, e será como natural da terra,
mas nenhum incircunciso comerá dela. Então Deus está dizendo, olha, ele vai ser como o natural da terra. Ele vai ser como vocês são para mim. Como parte dessa grande família. Dessa família que eu firmei um pacto com ela lá com o meu servo Abraão. O versículo 49, a mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Deus estava falando, olha, vocês vão instituir a Páscoa no calendário de vocês e vocês vão agora, a partir de agora, contar essa história. E vocês vão contar essa história anunciando a minha salvação e a ressurreição. Isso é o trabalho missionário da igreja. Estamos vivendo agora um momento de abertura para anunciarmos essa Páscoa, essa salvação e a ressurreição de Jesus. Que possamos mesmo usar desse momento, de todas as possibilidades do momento em que estamos vivendo, para anunciarmos a salvação de Cristo. É interessante que a primeira vez que o povo de Israel é chamado de congregação, resgate de uma identidade, de uma congregação, aquela que serve, aquela que louva, aquela que adora, aquela que tem comunhão e aquela que é missionária. Somos o povo de Deus, devemos servi-lo, adorá-lo, louvá-lo e mantermos comunhão com ele e sermos aqueles que proclamam, que anunciam as bênçãos advindas do sacrifício de Jesus, do Cordeiro Pascual, daquele que morreu em nosso lugar, se fez morte em nosso lugar, venceu a morte e ressuscitou. Eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, para que essa Páscoa não seja só mais um evento de reflexão, de data comemorativa nos lares cristãos. Mas eu quero convidar você para que essa Páscoa seja para a reconsagração nossa, de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas e que muitas vezes a gente vai deixando esfriar. Reconsagração nossa de fé, em olharmos para Deus e vermos que o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia sobre as nossas vidas. Somos alcançados por essa graça. Somos alvos da misericórdia de Deus. Uma reconsagração nossa, da nossa identidade como congregação de Deus, que fomos chamados para servi-lo, para o serviço, que fomos chamados para o louvor, que fomos chamados para a adoração e para a comunhão. Corremos o risco de acostumarmos tanto a ficarmos isolados uns dos outros, que quando voltarmos a ter a oportunidade de termos culto na nossa igreja, não, eu não vou porque eu vou ver a live de casa. Não, eu não vou porque eu vou assistir o culto pela internet. Não, somos chamados para comunhão, para convívio, para partilharmos o pão, para cearmos juntos. E somos convocados para fazer da Páscoa um evento missionário. Para proclamar que a morte e o sacrifício de Jesus não foi em vão. Que foi feito para nos libertar das consequências do pecado, que é a morte. E todo aquele que é selado com o sangue de Jesus, ele não experimentará a morte, mas ele gozará da vida eterna. Por isso, por mais que tenhamos momentos difíceis na nossa vida, nós não tememos a morte. Nós aguardamos, certos de que o dia que esse momento chegar, nós passaremos da morte para a vida, porque o sangue de Jesus e o sacrifício de Jesus e a ressurreição de Jesus garantiu a nossa ressurreição para a vida eterna. Desejo que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu gostaria de orar agora com cada um de vocês, pedindo a Deus para que esse momento seja um momento de mudança na nossa vida, de crescimento espiritual para a nossa vida, de nós pensarmos em como temos vivido a vida cristã. A gente está vivendo numa sociedade tão cheia de culturas que podem nos contaminar, quanto o povo de Israel, o povo hebreu no Egito.
Então, refletir Páscoa hoje é refletir também o chamamento do Senhor para a nossa postura enquanto congregação. É para a nossa postura enquanto povo de Deus. Será que temos perdido essa identidade, essas características identitárias de nós como adoradores do Senhor, como gente que serve, como gente que louva, como pessoas que têm comunhão com o Senhor? Eu acho que cabe esses questionamentos para cada um de nós procurar fazer uma autoavaliação de si mesmo e aproveitarmos esse momento para repensarmos, para mudarmos e para buscarmos maior crescimento na presença do Senhor. Vamos orar. Espera um pouquinho. A Edinalva, pela mãe dela. Um minutinho só, o Walter pediu aqui para passar os pedidos de oração. É Edinalva pela mãe dela, né, que ela já tinha pedido. A Zezé acabou de fazer um pedido agora, que é pela família. Eu pedi para eles fazerem os pedidos de oração no final, né? Então a Zezé mandou dela. Está orando, agradecendo pela saúde da minha mãe e orando também pela sua tia, tá? Por enquanto esses pedidos estão aqui já. Nós vamos então orar, primeiro consagrando a nossa vida ao Senhor. E no final da oração, orando pela mãe da nossa querida Edinalva, que está sempre conectada conosco, pela Zezé e sua família, também em agradecimento à restauração da Dona Augusta, minha sogra, e pela minha tia. Oremos ao Senhor. Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Páscoa não pode ser apenas um calendário para trocas de presentes, de chocolate. Páscoa para nós tem um significado que vai além do comercial. Páscoa para nós representa a manifestação da graça de Deus sobre a vida daqueles que Ele chama, daqueles que Ele escolhe, daqueles que Ele toma para si. E que possamos, ó Deus, renovar a nossa fé nessa certeza de que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia, que essa graça e essa misericórdia nos alcançou com salvação. Nos salvou para nos fazer o quê? Nos tornar adoradores. Somos congregação. Somos congregação que serve, que louva, que adora e que tem comunhão uns com os outros e com o próprio Senhor. Somos também, além de salvos e feitos congregação, chamados para uma missão, que era proclamar a tua salvação, a tua graça, a tua misericórdia ao estrangeiro, ao escravo, levando libertação, levando ressurreição àqueles que não te conhecem. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos, ó Deus, estar cumprindo o propósito que o Senhor nos chamou e nos formou. Cumprindo, ó Deus, o chamamento do Senhor. E vivendo, realmente mostrando que somos adoradores do Senhor, que somos congregação do Senhor. Em bom tempo, colocamos a vida, ó Deus, daqueles que sofrem diante do Senhor. Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de todas as pessoas na face da terra, que estão nesse momento internadas, ó Deus, lutando pelas suas vidas com essa infecção triste, ó Deus, que é a Covid-19. Deus tenha misericórdia, visita esses leitos de enfermidade e que o Senhor possa estar, ó Deus, trabalhando na vida dessas pessoas que agora podem estar até temendo a morte porque não conhecem ao Senhor. Usa, ó Deus, os teus servos que estão trabalhando nesses hospitais para serem os agentes missionários do Senhor, falando do verdadeiro sentido da Páscoa a essas vidas, ó Pai. Abençoa também esses profissionais da saúde que, ó Deus, estão cumprindo, ó Deus, a promessa que fizeram enquanto profissionais e colocando em risco a própria vida para salvar outras vidas. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os dê ânimo, que eles possam também, ó Deus, fazer o serviço deles, crendo que o Senhor, ó Deus, está ao lado deles, os abençoando e os usando. Amém. Eu peço ao Senhor, ó Deus, pela vida da mãe da Edinalva, que tem clamado, ó Deus, oração pela mãe. Que o Senhor possa estar visitando, ó Deus, e trabalhando, derramando a tua graça sobre a vida dela. Abençoe Zezé e família, ó Pai. Amém.
Ó Deus, eu quero te pedir pela minha tia, quero te pedir pela minha mãe, a minha avó, o esposo de minha mãe, seu Arlindo, que já são idosos, ó Pai, e têm passado por problemas de saúde. Peço que o Senhor os visite com graça, com misericórdia e com cura. Minha tia também na luta contra o câncer. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando a vida dela, trabalhando na vida dela, para que ela possa estar, ó Deus, te conhecendo com intimidade, como o Deus libertador, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus que garante vida eterna. Eu agradeço ao Senhor por todos os benefícios e os sinais que o Senhor tem feito no nosso meio. E o Senhor, ó Deus, como Deus gracioso, tem dado graça à vida da Dona Augusta. Tem feito do fraco forte, para que o nome do Senhor seja engrandecido sempre. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida, ó Deus, da minha sogra. E com poder e graça, o Senhor tem a fortalecido. Obrigada por ela já estar em casa, se recuperando. Obrigada, Senhor, por tanta bondade, por tanta misericórdia para com a nossa família. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu quero agradecer a paciência de vocês, ficarem aí do outro lado comigo, e que nós prossigamos vivendo a nossa vida cristã com essas 3 mensagens. O nosso Deus manifestou graça e misericórdia a nós. Páscoa é trazer isso à nossa memória. O nosso Deus nos tornou filhos dele para sermos parte do seu povo, um povo de adoradores. Fazemos parte da congregação de Deus, chamados para servir, para louvar, adorar e para a comunhão. E o nosso Deus nos deu uma missão. A Páscoa ela deve ser anunciada a todos, porque Deus tem abertura para todo o estrangeiro que aceita a marca do Cordeiro celebrar conosco. Boa Páscoa para todos nós. Amém. Agradeço a Marília pela aula de hoje. Agradeço você que entrou, ficou aí conosco, participou dessa aula. Eu sei que você foi abençoado, aprendeu bastante. Queria dizer aos irmãos que têm participado das aulas, dos visitantes na nossa sala de aula, sejam sempre bem-vindos. E os irmãos aí que estão participando, depois vão lá, dá uma olhada em quem está faltando nas aulas, hein? Estou sentindo falta de alguns irmãos na sala de aula. Meu presídio Siqueira, dá uma olhada aí, fiscaliza para nós, tá bom? Logo mais à noite nós vamos ter nossa celebração, o culto vai ser feito aqui em casa. Quando a gente diz culto é porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, né, ele está presente. Nós vamos estar aqui presentes para celebrarmos ao Senhor, cantarmos algumas canções de louvor ao nome dele, de adoração. Vamos estar orando, clamando a ele misericórdia e depois trazendo uma mensagem. Participe conosco, a transmissão será às 19 horas, o famoso 7 horas da noite. Forte abraço, Deus te abençoe e fique atento, ligado, até que Deus nos permita retornar à congregação lá no Apurá, ligado aqui pela internet. Forte abraço, Deus abençoe. Até logo mais.